De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com o Padre Nazareno. Padre Nazareno é pároco lá da cidade satélite, mas conosco hoje vai conversar sobre Corpus Christi. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, você da Band que nos escuta e nos vê nesse dia tão especial para a Igreja Católica, para todos os cristãos, a solenidade de Corpus Christi, o corpo de Deus. Ô padre, mesmo católicos, né? Uma grande quantidade de católicos, talvez numa hora dessa esteja numa praia, se não estiver chovendo, a gente está aqui dentro não sabe como está lá fora. Mas muita gente que é até católico, praticante, está lá sempre, muitas vezes não sabe bem o que é Corpus Christi, né? Às vezes tem gente que confunde com a história de Semana Santa, mas que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou é uma continuidade. O que é que o padre pode dizer a respeito? Pois é. Inclusive, hoje é um dia santo de guarda, né? O que é um dia santo de guarda? Muito bem. O terceiro mandamento da lei de Deus diz assim, guardar domingos e festas, que é exatamente a gente guardar no sentido de participar, de santificar o dia participando desta celebração. Então, Corpus Christi é um dia santo para nós cristãos católicos, e ele, de fato, tem uma ligação, sim, com a Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa. A gente sabe que a Eucaristia ela foi instituída na Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu o sacerdócio, a Eucaristia e o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, essas três graças que nós recebemos. Só que na Quinta-feira Santa, dentro do clima da Semana Santa, a gente não pode viver esse momento mais festivo, com procissão na rua, mais alegre, com cânticos. Por quê? Porque a gente está no clima do Tríduo Pascal. Então, a quinta-feira... O que é o Tríduo Pascal? O Tríduo Pascal, vamos lá. O Tríduo Pascal são aqueles 3 dias que antecedem o domingo de Páscoa. A quinta, a sexta e o sábado de Aleluia. Então, esses 3 dias, eles nos preparam imediatamente para a Páscoa. Como eu estava dizendo, como na Quinta-feira Santa a gente não pode viver de forma pública essa adoração ao Santíssimo Sacramento, como se faz hoje, então a Igreja, desde o século XIII, com o Papa Urbano IV, ele instituiu essa festa, que começou no século XIII, 1264, principalmente na Holanda, na França, na Bélgica, na Alemanha, e depois, com o Papa Urbano IV, foi então elevada à Igreja inteira, a solenidade de Corpus Christi. Ah, muito bem. E aí, o que é que, digamos assim, se relembra ou se rememora ou se comemora no dia de Corpus Christi? Qual é o seu sentido maior? Muito bem. Então, nesse dia, nós atualizamos este mistério da Eucaristia, porque a Igreja, ela vive da Eucaristia. Nós sabemos que a Eucaristia faz a Igreja. A Eucaristia é o sacramento por excelência da Igreja. Nós temos 7 sacramentos na Igreja. A Eucaristia é, por assim dizer, o principal. Por quê? Porque nele Jesus se dá. Nós recebemos o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Então, celebrar Corpus Christi é exatamente fazer uma manifestação pública da presença de Jesus. Porque nós, cristãos católicos, adoramos a hóstia consagrada. Por quê? Porque ali está presente o corpo de Cristo. E quem disse isso, padre? Foi o Papa? Foi a igreja, um bispo? Não, foi o próprio Jesus. Quando, na última ceia, disse então, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, quando ele segurava o pão. Né? Então, assim, e depois repete de modo parecido com o cálice de vinho que representa o sangue. Exato. E aí por que tem o dia do corpo, mas não tem o dia do sangue de Cristo? Ou tem? Não, na verdade, ficou Corpus Christi, mas na verdade é solenidade do corpo e sangue de Cristo. Corpo e sangue de Cristo. Né? Então, desde o século XIII que a igreja venera ou adora publicamente. Por isso que a gente sai nas ruas próximas à igreja matriz
com o Santíssimo Sacramento, né? Com a hóstia, o ostensório e os fiéis. Você faz uma procissão nos bairros, por exemplo, Isso. né? Cada paróquia faz a sua procissão, relembrando quando o povo de Deus caminhava pelo deserto, rumo à terra prometida. Então tem esse sentido. Bacana. Ô padre, e quando a gente pensa no feriado de Corpus Christi, além, por exemplo, da participação do cristão católico na procissão, que outro tipo de atividade a igreja desenvolve? Ou, por exemplo, quem está em casa, ou quem está no hospital, não pode sair, não está dando para sair, o que é que ele pode fazer, o que é recomendado para essa pessoa no dia de hoje, que é o dia de Corpus Christi? De fato, são dois eventos interligados. A celebração propriamente dita, que é a missa, e a procissão de Corpus Christi. Então, esses dois eventos estão interligados, a missa e a procissão. Uma coisa está ligada à outra. Não há, além disso, nenhuma outra obrigação. Se a pessoa está doente, se a pessoa está no leito de um hospital, aí sim ela pode participar naquela situação. Ela pode, que na verdade não é bem uma participação, mas ali ela assiste aquele momento. Assiste, seja do leito do hospital, seja em casa, se estiver doente, ou se estiver cuidando de algum enfermo. Por isso, a missa e a celebração, a missa e exatamente a procissão propriamente dita, são os dois eventos que nós católicos devemos participar. Então, cada paróquia faz a sua atividade. E assim, na catedral vai estar se organizando um evento também? Sim, inclusive na catedral teremos missa, procissão a partir das 16 horas e no site da Arquidiocese de Natal tem toda a programação. De cada paróquia também? De cada paróquia, tanto da catedral como de todas as paróquias, são mais de 100 paróquias. Por isso, cada uma, no site da Arquidiocese de Natal, você vai encontrar exatamente a programação de cada paróquia. Muito bem. Estamos nesse feriado de Corpus Christi conversando com o Padre Nazareno. Mais um recado para você que nos acompanha. Vamos falar de economia, vamos falar de GNV, o gás natural veicular. Rende quase o dobro da gasolina e do álcool. Isso mesmo, o seu dinheiro vale quase o dobro em relação à gasolina. Vou te dar um exemplo prático. Se você colocar R$50 de gasolina no seu carro e estiver saindo de Natal, você só vai chegar em Canguaretama, que fica a 80 quilômetros. Mas se você colocar os mesmos R$50 de GNV no seu carro, ele vai chegar até João Pessoa, fazendo a distância de 160 quilômetros. Não tenho o que pensar, GNV é economia garantida. Eu mesmo já vou mudar. Mude você também, para rodar mais e pagar menos. Uma campanha da Pote Gás, a companhia de gás do Rio Grande do Norte. Ô padre, e nesse momento que a gente vivencia no Brasil, em toda a movimentação que se faz, nas datas comemorativas, nas datas que se relembram momentos fundamentais da Igreja Católica, é momento também de se fazer lembranças, mas pensando no nosso dia a dia. Quais são hoje as grandes dificuldades enfrentadas pela nossa humanidade, que às vezes nos deixam um pouco desumanos e que num dia como esse vale a pena a gente relembrar? Uma boa pergunta, Robson. Eu estava pensando como trazer a solenidade de Corpus Christi para a nossa vida. Porque, de fato, não é um evento do passado. Não é uma celebração que ficou lá no século XIII, mais de 14, mais, né? Não. Hoje eu vejo assim, muitas pessoas disseram não para Deus, direta ou indiretamente. E quando a gente diz não para Deus, a gente diz não para a verdade, para a justiça, para o amor, para o perdão, para a inclusão, para o acolhimento, né? Então, no momento que se diz não para Deus, aí eu não preciso dizer mais nada, basta ligar os telejornais. Violência, brutalização. Eu vejo que hoje muitas pessoas estão meio brutalizadas, né? Querendo fazer justiça com as próprias mãos, voltar ao Isso. tempo da lei de Italião, que é olho por olho, dente por dente.
Se a gente continuar com essa história de olho por olho, dente por dente, daqui a pouco nem olho nem dente de ninguém. Nada, né? viu? Então é nesse sentido que celebrar Corpus Christi é saber que nós temos um Deus que quer estar no meio de nós. Do jeito que a gente diz na missa, Ele está no meio de nós. Então Jesus está presente realmente na hóstia consagrada e nós podemos adorá-lo. É a única, entre aspas, coisa que eu posso adorar. E acho que a melhor forma de adorar é seguir o exemplo. Seguir né? o exemplo, seguir aquilo que Ele disse. Amai-vos uns aos outros. Como o Evangelho de terça-feira dizia, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, rezai pelos que vos perseguem. A gente vê tanto católico, padre, que às vezes eu não consigo imaginar a figura, por exemplo, de Jesus Cristo segurando uma arma na mão. Uhum. Não consigo imaginar essa imagem. Quando ele estava no caminho para ser morto, na cruz, ele não deixou nem que, eu acho que Pedro, o apóstolo, se não me engano, quem era o que pegou a espada e cortou a orelha do Pedro, né? Acertei então. Então, nessa hora, ele disse que nem baixasse a espada. Você imagine hoje com a arma, né? Matou, tem que morrer. Não é assim. Nem a lei brasileira diz assim, nem a própria lei de Deus. Mas a gente vê católicos com esse mesmo tipo de comportamento e às vezes até evangélico, né? Alinhado com o próprio, infelizmente eu digo isso, com o próprio presidente da República defendendo as pessoas se armarem. É a mesma coisa para mim que você rasgar a Bíblia. Exato. Eu acho que o catecismo da igreja, ele aprova, aconselha a legítima defesa, que é algo absolutamente natural no mundo de hoje. Se alguém vem me agredir, eu posso me defender. Uma defesa que esteja à altura da agressão que eu vou receber. Mas não de qualquer jeito, não armar-se, não é armando que nós vamos diminuir a violência. Isso já foi comprovado em países desenvolvidos. E se nos países desenvolvidos está havendo um desarmamento e o país está crescendo na comunhão, na aceitação do outro, etc., aqui está havendo o contrário. Estamos indo contra a corrente do mundo todo. Então é algo muito, muito triste. Ao invés de amai-vos uns aos outros, parece que está armai-vos uns aos outros, né? Armai-vos, né? Então é lamentável que o país está vivendo um momento muito delicado, muito, muito preocupante. Mas... E as pessoas discutem hoje em dia, infelizmente. A gente cresceu muitas vezes ouvindo assim, olha, política, futebol e religião não se discute. Eu sou do tipo que diz assim, discute sim, agora cada um se discute de um jeito. Hoje está misturando a forma de discutir política com religião e com futebol e as pessoas não conseguem mais se entender e dificilmente se respeitam umas às outras. Porque o diálogo acabou, sobretudo amplificado com as redes e mídias sociais, que você só recebe informação de um lado, fica sendo alimentado e retroalimentado com aquela informação e você não consegue conversar com o outro, né? E muita intolerância, né? Hoje se fala muito de respeito, de aceitação do outro, mas, por outro lado, a intolerância está reinando em muitas pessoas, né? Não se aceita mais o jeito de ser do outro, não se aceita mais a maneira as escolhas que cada um faz. Então, é nesse sentido que celebrar Corpus Christi é nós lembrarmos que Cristo está vivo entre nós. Ele não é uma realidade do passado, não é uma realidade que ficou na Bíblia, que ficou há 2000 anos lá em Jerusalém. Não, ele está vivo. E o Espírito Santo, ele está no coração de todas as pessoas de boa vontade, de todas as pessoas que amam, todas as pessoas que seguem o caminho de Jesus. Embora nós cristãos sejamos tão divididos, hoje nós cristãos somos muito divididos. Né? E dentro do povo cristão, o católico talvez seja o mais dividido, né? Infelizmente. Infelizmente. Né? Somos mais de um... E no segmento cristão evangélico não existe mais uma união. Mesmo às vezes indo para um caminho errado mesmo. Mas quando você vê no meio católico, você vê essa falta de união realmente, né? Talvez é porque a gente tenha muitos que se dizem católicos, mas que não são praticantes. É aquele católico, eu costumo dizer, de IBGE. Ou de IBGE. Quando o rapaz chegava, o recenseador, com a religião, coloca aí católico. Mas há alguém talvez que vai à missa uma vez por ano. Quando vai? Então, vamos viver a fé. Então, que o Cristo
ressuscitado, presente na hóstia consagrada, que nós vamos vivenciar. Se você não foi ainda à missa, procure a missa hoje à tarde, procure a missa à noite, viva o seu momento, porque com Deus nós certamente teremos paz, teremos vida em abundância, como Ele mesmo veio trazer. Acho que a paz é a palavra mais importante da entrevista de hoje. Amém. Muito obrigado, Padre Nazareno, pela sua presença no Boa Tarde, Cidadão. Alegria. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Satisfação imensa. Obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado com a programação da Banda Natal. Vem aí o Nordeste Urgente, Luiz Almir. Um grande abraço, paz no coração e até amanhã.